Fala pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre um assunto que está presente em diversas provas, seja no Enem, na OBMEP ou até mesmo de diversos concursos. Estou falando de porcentagem, um conteúdo simples, mas que tem muita gente que se enrola na hora de calcular. Se você é uma dessas pessoas, fica comigo neste vídeo porque hoje a gente vai esclarecer isso de uma vez por todas. E antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Agora sim, bora para a nossa aula. Iniciando a nossa aula, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que é porcentagem. A expressão por cento vem do latim percentum e quer dizer por um cento, e pode ser representada pelo símbolo, e aqui a gente tem o símbolo que representa a porcentagem. Então, o que é porcentagem? A porcentagem é a relação de uma determinada quantidade com um todo. Eu separei alguns exemplos para ficar mais fácil a explicação. 80% dos alunos de uma escola residem na zona urbana. O que isso quer dizer? Primeiro de tudo, eu gostaria de mostrar para vocês que a gente pode escrever uma porcentagem como uma fração. E como falado aqui em cima, por um cento, então o nosso denominador sempre vai ser 100. Nunca vai ser diferente quando a gente estiver falando de porcentagem. E a gente aprendeu também no sexto ano que uma fração é uma divisão. Então, se eu dividir 80 por 100, eu obtenho como resultado 0,8. Então, 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100, ou 80 centésimos, que é a mesma coisa que 0,8. Então, aqui eu tenho uma representação decimal de uma porcentagem, correto? Agora, lembra que eu falei agora há pouco que uma porcentagem é uma relação entre uma quantidade e um todo? Neste caso, nós temos aqui 80% dos alunos de uma escola residem na zona urbana. O que isso quer dizer? Que 80 de cada 100 alunos residem na zona urbana. Quer dizer, então, que nessa escola tem só 100 alunos? Não. Pode ser mais ou menos que 100. Mas a porcentagem nos dá uma ideia. Então, vamos dizer que, por exemplo, aqui a gente está falando de uma escola, mas vamos imaginar uma sala que tenham 30 pessoas, por exemplo. Aí a gente fala, 80% desta sala reside na zona urbana. Note que o nosso todo não é igual a 100. Mas a gente poderia imaginar a seguinte situação. Se essa sala tivesse 100 alunos, 80 deles residiriam na zona urbana. Então, este 100 que aparece aqui é para a gente ter uma noção. A gente está fazendo uma comparação de 100 em 100. A gente está comparando duas quantidades, mas em grupos de 100. Vamos pegar um outro exemplo. Pegando o mesmo modelo que a gente fez aqui em cima, 65%. É a mesma coisa que 65 sobre 100. E se eu dividir 65 por 100, eu encontro 0,65. Então, 65% dos brasileiros gostam de futebol. Note que, mais uma vez, o nosso denominador é 100, porque quando a gente fala de porcentagem, ele sempre tem que ser 100, mas no Brasil não existem 100 habitantes. Nós temos quase 210 milhões de habitantes. Então, esse 100 é para a gente ter uma noção, para ficar mais fácil da gente fazer a comparação na nossa cabeça. Então, 65 a cada 100 brasileiros gostam de futebol. É como se a gente pegasse esses 210 milhões de habitantes e separassem em grupos de 100. E em cada grupo de 100, a gente conseguisse colocar 65 pessoas que gostam de futebol e as outras 35, obviamente, que não gostariam de futebol. Ficou claro para vocês? Então, agora que a gente viu que a porcentagem está ligada a uma fração com um denominador igual a 100, a gente vai verificar como escrever uma fração na forma de taxa percentual. O que é a taxa percentual? É o que a gente acabou de ver, são os 65%, 80% do exemplo anterior. Nós temos aqui como escrever um quarto na forma de taxa percentual. Nós vamos pegar um quarto e a gente vai transformar essa fração em uma fração com denominador igual a 100. Voltando lá no sexto ano, a gente vai lembrar de frações equivalentes e a gente vai procurar um número que multiplicado por 4 resulte em 100.
Então, a gente vai achar o número 25. E se eu multipliquei o número que está embaixo por 25, eu também tenho que multiplicar o número que está em cima por 25. Então, 1/4 vai ficar 1 vezes 25, 25. E 4 vezes 25, 100. Então, 1/4 é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25%. Então, toda vez que você tiver uma fração que você quiser transformá-la em uma porcentagem, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar esse denominador em 100. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso de uma forma fácil, vamos dizer assim. Olha este outro exemplo. Como escrever 3/8 na forma de taxa percentual? Vamos colocar aqui o nosso 3/8. Se você procurar um número natural que multiplicado por 8 resulta em 100, a gente não vai encontrar. 100 não é múltiplo de 8. Por este motivo, fica mais complicado a gente transformar o nosso denominador em 100. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Faça a divisão conforme a gente viu no slide anterior. Então, a gente precisa fazer 3 dividido por 8. 3 dividido por 8 não é possível. 30 por 8 vai dar 3 e sobra 6. Põe mais um zero. 7 vezes 8, 56, sobra 4. E, finalmente, 40 por 8, 5. Então, a gente obteve o número decimal 0,375. Vamos pegar o exemplo anterior e também transformar esta fração em um número decimal. Então, 25 dividido por 100 resulta em 0,25. Então, vamos comparar agora o número na forma decimal com uma porcentagem. Qual foi a mudança do número decimal para que ele virasse porcentagem? Essa vírgula que estava aqui do lado esquerdo do número 2, ela deslocou 2 casas para a direita. Então, essa vírgula que estava aqui, vou fazer aqui do lado, 0,25. Esta vírgula deslocou 2 casas para a direita. Então, ela andou para cá e andou mais uma, transformando então o número 0,25 em 25. Então, quando a gente tem um número decimal, basta que a gente desloque a vírgula 2 casas para a direita para que este número vire uma porcentagem. Então, é isso que a gente vai fazer aqui neste exemplo. Então, eu vou deslocar a minha vírgula 2 casas para a direita. Aqui eu desloquei 1 e mais 1. Então, o número 0,375 vai virar 37,5%. Compreenderam como foi o passo a passo? E aqui, por fim, a gente tem uma outra situação. Um desconto de R$4.000 sobre um preço de R$32.000 representa quantos por cento de desconto? Lembra que eu falei lá no primeiro slide que uma porcentagem é uma quantidade comparada com o todo? É exatamente o que a gente tem aqui agora. Então, neste problema, eu quero saber quantos por cento 4.000 vale em relação a 32.000. Então, nós temos a fração 4.000, que é uma parte do todo. Para eu resolver isso agora, basta eu simplificar essa fração. Então, eu vou cortar 3 zeros aqui, vou cortar 3 zeros. Nós temos o número 4/32. A gente não consegue fazer o 32 virar 100. Então, a gente faz a divisão. 4 por 32, que resulta em 0,125. E se eu quiser transformar em uma porcentagem, é só eu deslocar a minha vírgula 2 casas para a direita. Temos, então, que R$4.000 é 12,5% de 32.000. Entenderam? No nosso último slide, eu deixei para a gente calcular a porcentagem de algumas quantidades. Então, quanto é 40% de 1.500? É o primeiro exemplo nosso. Para eu calcular 40% de 1.500, eu poderia escrever assim, 40% de 1.500, que a gente sabe que 40% pode ser escrito desta forma. E lá no sexto ano, a gente aprende que quando a gente calcula uma fração de alguma coisa, a gente tem que pegar essa fração e multiplicar por este valor. E segundo as propriedades de multiplicação de frações, o que a gente pode fazer? Pegar esses 2 zeros que estão aqui e simplificar com os 2 zeros que estão aqui. Então, eu vou resolver 40 vezes 15.
eu posso fazer 4 vezes 15, que resulta em 60, e depois acrescentar o zero do número 4. Outro exemplo que eu deixei, quanto é 30% de 70 mil? Aqui agora eu já vou fazer pulando uma etapa, que a gente já viu ali em cima. Então, 30% de 70 mil, a gente sabe que é uma multiplicação aqui. Eu simplifico esses dois zeros com estes dois zeros que estão aqui, e aí eu tenho 30 vezes 700. 3 vezes 7, 21, e acrescenta-se os zeros que sobraram, que são 3. Então, 30% de 70 mil é 21 mil. Estes dois exemplos que eu peguei, eles são mais simples porque os números terminam em zero. Quando acontecer de você calcular uma porcentagem de um número que não termina em zero, aí vai ser um pouquinho mais complicado. Vamos ver como que a gente vai fazer. 65% de 375. A gente sabe que aqui é a mesma coisa que uma multiplicação. E aqui agora não tem jeito. O que eu sugiro para vocês fazerem? Dividir os 65 por 100. Então a gente viu que dividir por 100 é só eu pegar a minha vírgula e andar duas casinhas para a esquerda. Então isso daqui vai virar 0,65 vezes 375. E aí é só você fazer a multiplicação e colocar o resultado. Vamos fazer aqui 0,65 vezes 375. Nós temos então 243,75. E por fim, eu coloquei um problema aqui. Lucas foi a uma loja comprar um videogame. O vendedor da loja disse a Lucas que o videogame custa R$ 2.100, mas se ele pagasse o equipamento à vista, ele daria um desconto de 5% no valor total. Se Lucas optar por esta forma de pagamento, qual será o valor desembolsado por ele? Existem algumas formas de resolver este problema. Uma delas é a gente calculando quanto é 5% de 2.100, que é o valor do desconto que ele vai ter, e depois subtrair este valor de 2.100. Então ficaria dessa forma: 5% de 2.100. A gente sabe que 5% é isso aqui. Eu posso simplificar aqui, então ficou 5 vezes 21. 5 vezes 21 é 105. Então eu pego 2.100 e tiro 105. Isso aqui dá para a gente fazer de cabeça. 2.100 menos 105, eu pego 2.100 e tiro 100. Sobram 2.000. E aí eu tiro os 5 que ficou faltando, ficam R$ 1.995. Outra forma de resolver este problema seria pensando da seguinte forma: se ele vai ter 5% de desconto no pagamento à vista, quer dizer que ele vai pagar 95% do valor do videogame. Então a gente poderia fazer desta forma e simplificar. Aí agora era só resolver 95 vezes 21, que dá os mesmos 1.995. Agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre porcentagem. Eu escolhi alguns probleminhas para a gente resolver sobre porcentagem. Então, tenta fazer junto comigo aí do outro lado, veja se você consegue acompanhar o raciocínio para ficar mais fácil de fazer a lista de exercícios depois, tá ok? Então vamos lá. A quantia de R$ 1.143 representa qual porcentagem de 2.540? Conforme a gente falou lá no primeiro slide da nossa aula, a porcentagem é uma relação entre um total, um todo, e uma quantidade deste todo. Neste exercício que nós temos, ele quer saber quantos por cento 1.143 representa de 2.540. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é colocar 1.143 sobre 2.540. Para a gente conseguir transformar em porcentagem, a gente precisa do denominador igual a 100, é um número muito maior do que 100, então eu aconselho aqui neste caso a já fazer a divisão. Então a gente tem que fazer a divisão de 1.143 por 2.540. Eu vou fazer na calculadora, porque senão vai acabar prolongando demais a aula, e o resultado da divisão
é 0,45. E conforme a gente já viu, quando a gente pega uma fração, faz essa divisão, se a gente quiser transformar depois este resultado em uma porcentagem, basta a gente deslocar a vírgula 2 casas para a direita, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, eu vou pegar a minha vírgula e vou andar 2 casas para a direita. Ou seja, eu vou conseguir aqui o número 45%. Então, 1.143 é 45% de 2.540. Nós temos o problema número 2 para resolver agora. Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática nessa escola? Vamos analisar o nosso problema. 25 é o meu todo, é a quantidade de professores que tem nessa escola. Desses 25, 24% são de matemática. E a pergunta do problema é exatamente quantos professores de matemática tem nessa escola. Então, eu quero saber quanto é 24% de 25. 24% a gente sabe que é 24 sobre 100. Esse D a gente pode trocar por uma multiplicação. E agora a gente pode fazer de duas formas aqui. Ou eu pego 24 e divido por 100, que vai dar 0,24, e multiplico por 25, ou eu faço 24 vezes 25 e depois divido por 100. 24 vezes 25 dá 600. Dividido por 100, pode simplificar cortando os zeros, e a gente tem aqui um total de 6 professores de matemática nessa escola. Vamos agora para o problema número 3. Na compra de um aparelho, obtive desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 102 pelo aparelho, qual era seu preço original? Para resolver este exercício número 3, eu vou optar por fazer como uma equação de primeiro grau. Vamos escrever então essa situação aqui. Se ele teve 15% de desconto e o valor final que ele pagou foi de R$ 102, então quer dizer que ele pagou 85% deste produto. Então, ele pagou 85% de um determinado valor que eu não sei qual é, então eu vou chamar de X, que resultou em R$ 102. Conforme a gente já viu, 85% pode ser escrito como 85 sobre 100. Esse D é uma multiplicação. Pronto, dei uma ajeitada. Agora eu vou deixar minha variável sozinho, que no caso é o X. Então, eu vou passar esse 85 sobre 100 para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós temos o 85 sobre 100 que estava multiplicando, agora dividindo. Divisão de frações, conteúdo de sexto ano. O que a gente faz? Eu vou copiar a primeira e vou multiplicar pela segunda invertida. Então, era 85 sobre 100, agora vai ser 100 sobre 85. Aqui agora eu vou fazer 102 vezes 100. Multiplicar por 100 é só acrescentar esses zeros aqui, dividido por 85. 10.200 dividido por 85 resulta em 120. Ou seja, o preço inicial era de R$ 120. Gostaram da nossa aula? Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este conteúdo, escreva nos comentários que o mais breve possível eu respondo para você. Lembrando que deixei na descrição deste vídeo uma lista de exercícios para que vocês possam treinar o conteúdo que nós estudamos hoje. Em breve, postarei a resolução desta lista em um outro vídeo. Então é isso. Espero que tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e até a nossa próxima aula.